O resgate da memória é de suma importância para a construção e fortalecimento da identidade individual e coletiva. Nesse sentido, pensar a história da escola é auxiliar no resgate e na construção da identidade coletiva de uma comunidade. Muitas vezes a história de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade se confundem e se misturam à história de uma escola. A escola é um lugar de encontro, de formação, de crescimento, que reforça os valores, a cultura e a tradição da sociedade em seu entorno. Deixar-se perder esse elemento é perder a memória e a identidade social e cultural. Dessa maneira, desenvolver um trabalho que busque resgatar, valorizar e difundir essa memória torna-se fundamental para toda a comunidade. Vivemos hoje uma crise na qual as identidades sociais e culturais são fluidas, mudam e se transformam o tempo todo, deixando sempre uma sensação de que não sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Para os jovens, essa questão se torna mais complexa e intensa. Nos dias atuais, em que tudo é imediato, fast, no qual o vale o hoje e o novo, tudo que se remete ao passado vai perdendo valor. Os jovens precisam cada vez mais do entendimento sobre a importância do ontem. Precisam da consciência de que tudo que somos e tudo que seremos se liga ao que fomos. É necessário que os jovens reconheçam que o patrimônio cultural produzido pelas sociedades humanas ao longo da história é fundamental para que saibamos mais sobre nós mesmos. E a escola é a guardiã desse patrimônio. Na escola se preserva, se transmite, se constrói os conhecimentos linguísticos, científicos, filosóficos e sociológicos. Assim, a valorização desse espaço é fundamental para toda a sociedade. A escola é um lugar central e primordial para a identidade social e cultural humana. Por isso, deve ser valorizada. No ano em que o Assis das Chagas comemora os seus 50 anos de fundação, em um momento de renovação e mudança que vivemos em nossa escola, em um contexto que nossos jovens precisam cada vez mais de uma referência e de um norte, quando toda a comunidade escolar precisa fortalecer sua autoestima. Um projeto dessa envergadura pode ser um elemento excelente para pavimentar o caminho dos próximos 50 anos do Assis das Chagas e do futuro dos nossos estudantes. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu trabalhei no Assis das Chagas de 1966 a 1979. Essa escola começou no bairro com o nome de Escolas Reunidas do bairro Dom Cabral. Foi construído um prédio de madeira, num lote que estava mais perto da PUC. Com o tempo, eles construíram um prédio de alvenaria, o atual, e transferiu para cá, da escola de madeira, para esse prédio, com o nome de Escola Estadual Assis das Chagas. Fui professora do Assis das Chagas, do Cecília Meirelles. Cecília Meirelles era uma escola que foi criada há 50 anos pelo Magalhães Pinto, que era governador do estado na época. Ele criou o bairro com casas populares. E a escola era de madeira, que naquela época estava começando a criar casas de madeira. E quando eu cheguei aqui há 40 anos, em 1978, a escolinha já era, a conservação dela era péssima, porque já havia há muitos anos. E aqui no bairro ele criou também, quando ele criou o bairro, ele criou a Escola Estadual Assis das Chagas, que, segundo a Madalena, que era a diretora, a escola aqui, pelo Magalhães Pinto, ela foi criada como Escola Estadual Assis das Chagas, e não Cecília Meirelles. Mas quando eu aqui cheguei há 40 anos, a escola era Cecília Meirelles e Assis das Chagas, as duas escolas do bairro Dom Cabral.
Devido ao péssimo estado do prédio, e o Estado não quis conservar, a escola acabou. Então ficou perigosa, a gente soltava os meninos mais cedo quando chovia, medo de cair, da escola cair, que eles estavam perigosos. Ninguém queria abandonar a escola, as professoras gostavam demais da escola, as mães, a comunidade gostava demais da escola. E ela que era a rivalidade, eram duas escolas, uma de madeira, que era a escola de pau, e a escola da Assis das Chagas, que tinha um prédio bonito, mas o povo gostava mais era da escola de pau. Tanto os meninos como as mães. Um corpo docente muito bem formado, graças a Deus, diretora muito boa, tanto a do Assis como que era a Madalena. E a do grupinho de madeira era a Magda. Todas as duas trabalhavam muito para a escola. Inclusive a Magda era presidente da Associação dos Professores também, era professora em Contagem, era diretora em Contagem também. E a Madalena também tinha muito curso e também batalhou muito, tanto pela Assis das Chagas bonito, como ao grupinho de madeira, que havia a rixa de quem eu estudo no grupo de pau, você estuda na escola bonita, mas a minha escola aqui é boa, cada um puxando pro seu lado. Fui supervisora da escola muitos anos, depois passei a diretora e lutei a vida inteira por essa escola, minha alma estava na escola, apaixonada pela escola. E lá vivemos muito tempo, muito bom ambiente com as professoras, com todas as colegas. Tinha professor de música, que era uma gracinha, tinha professor de educação física, que gritava com os meninos, com todas vivas por aí. Tinha as especialidades todas e tinha as de dentro da sala de aula, que eram verdadeiras mestras. Muito boas professoras, todas, não tem queixa não tive nem na época queixa de nenhuma. Todas trabalharam muito. E o ideal da escola era melhorar, porque o que aconteceu? Posso falar? Pode. O que aconteceu? O governo vem, o Estado na época, né, faz aquele esqueleto, praticamente. Aí nós aqui fizemos cantina, foi na minha época que fizemos cantina, fizemos banco para os meninos, a cantina, o refeitório nós fizemos uma gruta de Nossa Senhora muito bonita debaixo de uma escada lá. E os meninos, aqui era tão assim, ainda sem acabar o bairro, que era todo de terra. Eu descia aqui da Alameda Graúna até no grupo, eu não podia pôr um salto, um sapato melhor, não. Então eu ia de chinelo, chegar na porta do grupo, tirava o chinelo com o salto, para ficar. No princípio, a gente acha que salto é tudo, né? Quando a gente é nova. Aí não tinha como andar em volta da escola. Era muito barro, morro mesmo, buraco para a gente chegar. Depois, aos poucos, foi calçando, asfaltando, veio a praça, foi melhorando. Então, nós fizemos, o grupo era cerca em volta. Aí a turma da rua pulava a cerca, ia lá, eles falavam que eram os moleques. Os moleques entraram no grupo. Aí nós que fizemos o muro com dinheiro arrecadado da escola pelas próprias crianças. E por nós, né? As crianças ajudando também, rifa, festinha junina, tinha muita festa junina, rainha da pipoca, aquele entusiasmo todo. Na festa junina, rainha da pipoca, rainha. E tinha a festa do estudante, a rainha do estudante. Tudo era rainha, porque a rainha dava dinheiro para a escola e ia aumentando a caixa escolar e a gente ia fazendo. Fizemos o muro todo em volta da escola, fizemos cantina, fizemos o refeitório, tudo tosco, simples, mas muito bem arrumadinho. Numa certa época, já tinha uns 3 ou 4 anos que eu estava aqui, e tinha aquela rivalidade. A escolinha de tábua e a escolinha da Chagas. Uns falavam assim, a escolinha de tábua que é boa, a escolinha de tábua que é boa, você da Chagas. Aí aquela luta, de repente a mãe vinha, não, judiou aí com meu filho, não sei o quê, meu filho tirou nota baixa, vou passar para a escolinha de tábua. Dá transferência, você dava transferência. De repente vinha da escolinha de tábua, que era bem perto, né? Ah, não, eu quero ficar em Assis das Chagas. Mas de repente fechou a escolinha de tábua, porque ela era boa, por quê? Porque ela tinha muito poucos alunos. Era bem selecionado.
Então tinha que ser melhor, né? Mais fácil o ensino. Aí, quando fechou a escolinha de Tábua, que é a Cecília Meirelles, antigamente falava era grupo escolar ainda, era. Depois que passou a escola estadual, Assis da Chaga. Aí fechou lá, vieram todos para Assis da Chaga. Aí a coisa apertou. Ficaram 2 escolas juntas. E aí as professoras desceram, né? Mas tudo foi festa, tudo foi bom. O trabalho duplicou mesmo, porque, né? Duplicou, porque mais gente, mais professora, mais... Aí, até que um dia fecharam a escola Assis da Chaga, a Cecília Meirelles ficou só Assis da Chaga. E continuamos sempre lutando muito, mas muito mesmo, para conseguir as coisas, fazer uma paredinha daqui, outra dali. E assim fomos. Acho que foi uma época muito boa. O Assis já ia bem, lá também já ia bem, mas lá foi diminuindo o número de crianças. Parece-me, não tenho certeza, que o terreno lá não era do Estado, e era uma escola estadual. Aí foi preciso sair mesmo, foi quando fechou Cecília Meirelles e eles foram para a nossa escola. Aí levou tudo, material, arquivo, foi tudo para Assis da Chaga. Aí se tornou escola estadual. Mas as professoras acabam ficando amigas, porque todo mundo é da mesma região, né? Deu tudo certo no fim. Aí a escola da Tauba virou Assis da Chaga. Virou Assis da Chaga. Acabou. Cecília Meirelles acabou mesmo. Ficou só o Assis da Chagas. Assis da Chaga. Eu era supervisora nomeada desde o tempo de... Fui no Paulo das Graças da Silva, uma escolinha da Alvorada, Jardim Alvorada. Depois fui transferida para Boa Vista, sempre como supervisora educacional. Falava de ensino, depois mudava um pouquinho os nomes. Supervisora. Depois, como supervisora ainda, eu fiz o concurso de diretora. Só que eu não fui bem, eu fiquei lá no centro e tanto, não fui bem classificada não. Mas como não tinha candidatas, né, a gente acaba ocupando o lugar das vagas que existem. Aí, como supervisora, lá já era diretora no Boa Vista, passei para aqui, voltei a supervisora, porque lá eu era designada. Aqui eu era nomeada. Fiquei aqui uns 2 anos no máximo, passei a diretora. Aí fui designada porque só tinha eu o concurso de pedagogia. Naquela época, o prédio foi construído solto aqui nesse espaço, sem muro a não ser o da frente. O de trás era todo assim livre. E foi uma luta muito grande para a gente conseguir, para que esse prédio fosse assim, mais fosse fechado, fosse mais protegido, né, no caso. Então a gente foi assim, sempre um trabalho muito intenso para melhorar. E eu encontrei aqui o jardim, né, um pouquinho trabalhado. E assim, modificação também na estrutura. Tem uma divisória ali na parte do esporte, não tinha. Melhorias, aconteceram melhorias. A gente sabe que é devagar, mas estão sempre progredindo. Tinha verba de merenda, sabe? A gente tinha que melhorar as merendas. Mas vinha as merendas, farinha, eu lembro que eram umas farinhas, diziam que era muito forte, não sei o quê. Mas sempre teve uma merenda do governo. Nunca falar assim, não veio merenda, não teve isso não. Mas era mais fraca, menos, né? Mas dizem que muito nutritivo. Mas como eu não sou nutricionista, não sei. Umas farinhas muito boas. E os meninos gostavam. Nós tínhamos uma cantineira, chamava Cici. Nossa Senhora, os meninos adoravam a Cici. E ela está viva até hoje, com 90 e tantos anos. Alegre, satisfeita, do mesmo jeito. Ela brigava com eles, mas ela gostava deles mais. Pode repetir, Cici? Pode. Ela gostava. Tinha umas que não pode repetir hoje não. Eles alimentavam a maioria na escola. A maioria. Muito boa. Cada diretora se esforçava muito também e pedia. Cada professora também pedia. Se a gente tivesse, eu mesmo tinha muito conhecimento aqui no bairro, com o pessoal de Sacolão, com o pessoal de... Eu pedia muito e vinha muito para a escola. E eles se doavam, assim, tranquilos, sabe? Sabendo que era para a escola. O Estado mandava, né?
mas como se diz, o essencial. E a gente, e a diretora, a professora que trabalhava, para ter uma merenda melhor, uma salada de fruta, por exemplo, na época da Semana da Criança. Era trabalho das professoras, também da diretora. A escola foi bem estruturada, então tinha direção, a supervisão, depois tinha assistente de saúde, eventual, professor de educação física, professor de educação musical. Então era uma estrutura muito boa. Os alunos tinham uma boa assistência pedagógica. Estávamos 2 turnos com o horário da merenda, feita aqui na cantina, e tinha os alunos da Caixa Escolar e os outros também recebiam. Era todo mundo atendido pela merenda. Então era sopa, variado o cardápio, certo? Era sopa, um dia era doce, um dia salgado. Então os meninos ficavam satisfeitos, eles saíam daqui bem alimentados. Tínhamos um apoio pequeno da secretaria. Então era assim, muita campanha para a Caixa Escolar, para acrescentar o que não vinha, né? Então, mas todo mundo era muito assim, engajado. Nós fazíamos festas, assim, no final de semana, o pessoal vinha. E a gente ria, muita movimentação para enriquecer a nossa Caixa Escolar. Enriquecer, sim, o básico. Né? Até bem melhor, porque na nossa época, conforme a Madalena falou, as crianças nem tinham roupa para vir à escola. A gente às vezes fazia campanha de roupa também, e de alimento também. Eu tenho muitos alunos que falam comigo assim, às vezes, conta até hoje, eu gosto de você porque você matou a minha fome. Porque a gente trazia comida para a escola mesmo. Era muito difícil, porque as crianças nós tínhamos crianças que só alimentavam aquela comida da escola. Então ele chegava, a gente não podia, era proibido dar castigo aos meninos na hora do recreio. Era a arma que a professora tinha, mas a gente não podia usar. A gente era chamar a atenção, porque os meninos não podiam ficar sem comer. Podia dar um castigo, porque eles morriam de alegria, cortar o recreio, né? Mas a servente era obrigada a guardar a merenda para aquele menino. Quando acabava o recreio, ele subia e merendava, porque a merenda a gente não podia guardar. Porque às vezes era o único alimento que eles tinham no dia. Era aquele alimento. Porque a área que era muito pobre, eram meninos, vamos dizer assim, meninos da favela, né? Eles trabalhavam com meninos da 31 de março e era o nível que era bem pobre. Tinha geralmente a primeira sala só, que era de meninos do nível melhor, é o nível do Flávio. Esse aluno, né? Mas a segunda, a terceira. Agora, eu sempre trabalhei com meninos da periferia, gosto muito, não me arrependo. Começava, eles brincavam na hora da gente dividir as salas. A professora de educação física falava assim, essa sala é sua. Era a sala dos meninos mais pobres, dos meninos mais difíceis. Mas graças a Deus, no final do ano eles eram até iguais na primeira sala. Porque essa desculpa de gente falar, menino rico é bom. Não. Às vezes o pobrezinho, igual eu até hoje, não conta. São meninos muito pobres que não tinham nada aqui e hoje têm profissões excelentes, né? São médicos, são dentistas. E gerente de banco, profissão que jamais se pensava, por ser um menino da periferia. Né? Como que era o convívio dentro de sala? Muito bom, muito bom. Porque a gente que fazia. Era aquele ditado antigo, né? Na porta fechada que eu mando sou eu. Hoje a gente não tem as pobres professoras não têm esse ditado. E a nossa educação não era a educação de bater. Era educação de respeito. Como você preparava as suas aulas? Todo dia, diariamente. Estudava muito, fazia muito curso, está fácil até hoje. Muito curso, gosto muito de ler, gosto muito de estudar. Todo dia tinha que fazer plano. E a supervisora passava quase que toda semana, a diretora mandava buscar o caderno da gente, de surpresa, para ver se você tinha feito. Então você era obrigada a trazer todo dia o plano, todo dia o dever de casa feito, passado no mimeógrafo. Chegou um ponto da gente, para não atrasar, a gente deu um mimeógrafo em casa. Eu mesmo tinha mimeógrafo em casa, tinha radiola, tinha máquina antigamente era máquina de escrever. Eu tinha tudo em casa, porque eu já chegava com ele pronto. Às vezes eu passava, eu tinha mimeógrafo em casa e eu passava com a minha turma toda, as 3 salas.
Geralmente a gente passava, são 3, terceira série, 4, quarta série. A gente trabalhava em equipe. Ou seja, trazia, quando a gente, na entrada, eu já entregava para cada colega o dever de casa pronto, elas traziam uma outra atividade para mim, a gente trocava muitas atividades. Então a gente, às vezes, na reunião, fazia uma escala. Você vai cuidar de português, no final já foi assim. Eu vou cuidar de ciências, porque a gente dava todas as matérias, né? Mas era professor das 4 matérias. Mas tinha uma equipe muito boa de trabalho, a gente acabava que a gente trabalhava com aquela professora que a gente gostava, tinha mais afinidade, né? Quando tinha uma que não queria nada, a gente deixava de lado. Então quem disse, você não quer trabalhar? Mas era uma equipe muito boa, graças a Deus. Eu estudei nessa escola, da Chagas, de 83 a 85. Né? Eu fiz um período de ensino fundamental naquela época, chamado ensino primário. Então foi uma época muito importante. Eu morava nos bairros, na Praia Nacional, e minha mãe morava, né, minha família morava do lado da escola. Não tinha muro, e era uma época realmente, era o final da ditadura militar, né? Em 1975, então, pelo menos 3 anos aí, ou 2 anos e meio da ditadura, que eu estava numa fase de 9 anos quase, eu estudei nessa escola. Foi um momento muito importante. Antes de ir para as secretárias, eu estudava numa escola chamada Pirutinha, né? Que era no bairro de Pinheiro. E eu tive algum nível de aprendizado de algumas coisas. Eu não sabia ainda ler, não aprender. E então, no primeiro ano, eu me lembro com algumas dificuldades, né, para aprender a ler, escrever. Tive uma professora muito diligente na época, que era a professora Maria, que me ajudou nesse processo. Eu era uma criança nos corões, né, e eu não entendia algumas coisas que os professores falavam, eu ficava apaixonado, meus colegas entendiam, eu não entendi, meu Deus. E será que, né, tem alguma coisa errada comigo, né? Mas, infelizmente, tive professores muito bons, agora a professora Vermelha. A Vermelha era uma mãezona, né? Eu lembro que na casa dela, eu dava aula particular com ela, me ensinaram coisas que eu não sabia e me ajudaram nesse processo de escolarização, né? Depois a professora Aparecida, que deu uma oportunidade de trabalho, uma professora muito bacana também. Terminamos com a professora Terezinha, muito boa professora, e que me deu, digamos assim, mais um toque de realidade, que era uma professora mais rigorosa com algumas coisas, né, mais disciplinada com algumas coisas, e que ele me preparou de alguma maneira, talvez já fosse algo funcional, como que diria que é um ensino ginasial, né, então, para aquilo que o colégio Marconi. E passar no colégio Marconi na época não era uma coisa muito fácil. Eu passei em 4º lugar na escola, tinha uma formação muito boa. Eu nunca fui aquele aluno brilhante, né? Assim. Então, eu tinha dificuldades e eu estava no meio de um grupo de alunos que nós éramos pobres, né? Eu tinha uma condição talvez social melhor um pouco que a maioria. A maioria morava na vila, né? E, naquela época, eram talvez piores que hoje, não sei, mas era muito difícil. Então, assim, eu também chamava de cachorrinho de Magrana, né? Do outro dia, cachorrinho de Magrana, porque os meus pais, além de ser talvez um pouco brancos, né? A maioria eram pessoas, né? Alguns negros, né? E eram meus grandes amigos, pessoas com as quais eu jogava futebol, mas eu era um pouco diferente nesse aspecto. Eu tinha um pouco de condição financeira que os meus irmãos mais velhos estudavam, meus pais não tinham condição mais velhos, os irmãos mais velhos estudavam, então tinha uma bicicleta, eu tinha coisas que eles não tinham, né? Então, isso para eles era um diferencial. E eu vi meu filho também muito apegado, muito próximo, né? Eu acho que isso contribuiu com a pedida, né? Na hora do recreio, eu lembro que, como não tinha muro, algumas mães vinham o pratinho na merenda da gente. Algumas tinham. Eu não estava por tanto mãe na hora do recreio, eu ia lá e pegava.
Tinha também o lanche que fazia com a restaurante, né? Era muito bom, era realmente uma boa temporada, eu estava pensando no novo vídeo diretor, que a Tim tem, né? Eu comi de vez em quando também, que era muito gostoso. Para alguns alunos era a única refeição do dia, né? Não sei se continua assim, espero que não. Enfim. Mas nessa época eu fui até revendo, a gente esquece, né? Revendo as minhas notas para vir para cá, que havia lá na história, né? Eu vejo realmente que eu tive algum nível de destaque no final, e que mostra o processo evolutivo. Eu comecei com alguma dificuldade, no segundo ano eu não tive um bom desempenho, mas já tentei poucos pontos, né? No terceiro ano eu melhorando, e no quarto ano foi uma nota acima de 90 e tal. Eu sempre fui uma criança muito preocupada com o meu futuro. Meus pais, talvez os meus irmãos, não contavam para estudar. Eu não vou trabalhar, não deixaram trabalhar. E mais uma coisa que contribuiu, talvez, para o período, né? Porque muitos dos meus colegas tinham que se virar. Alguns tinham que perder uma coisa ali, ou que estava estudando e tal. E meu pai meio que não deixou fazer isso para estudar, né? E eu com esse senso de preocupação, e pode estourar, a gente muitas vezes eu não aprendeu, eu estou nada. Né? Para onde que eu vou, se eu não aprender, se eu não estudar, a única coisa que eu tenho é explicar. Talvez tudo tenha alguma relação. Então, graças a Deus, a parte dessa formação que eu tive, eu consegui criar uma história, né? Uma conta, fora do país, né? Doutorado, eu sou professor, foi uma caminhada muito boa. Foi muito triste falar isso, mas qualquer coisa que eu falar que talvez seja uma mera especulação. Eu não lembro mesmo como é aquelas práticas. Para ensinar a ler e escrever, o corpo, por exemplo, a professora realmente ela fazia, era bem enroladinha, assim, era quase como um sistema de projeção de projetor multimídia, mas era feito desenhos ou coisas coloridas, né, tal. E eles contavam historinhas para ensinar a gente a aprender a ler e escrever, eu lembro disso. Tabuada, matemática, essas coisas, também pouco não estudava esse conceito de ensino. Eu lembro que eu chorava muito quando eu não entendia. E felizmente tive a sorte de ter professoras que me abraçaram, me recuperaram das dificuldades que eu tinha. Eu não lembro como era uma coisa que eu acho que faltava, assim, né? Trabalho, pegar a criança e botar para trabalhar em time, sabe? Trabalhar junto, interagindo. Talvez elas faziam isso, mas se não fizeram, eu não me recordo. Eu acho que eu deve ter feito muito, senão eu estaria me lembrando aqui agora. Eu acho que isso é tão importante, botar as crianças para interagir, né? Eu sei que é um universo mais íntimo, o problema é mais cedo. O seu trabalho com o ensino superior, né? O ensino superior é história. Já no ensino superior é muito importante que a gente trabalhe essa competência, esse valor, o trabalho no ensino, fazer a criança se expor um pouco mais, né? De tentar cantar alguma coisa para os outros. Eu lembro que a situação agora está acontecendo, estou vendo uma situação que teve de homenagem ao Dia das Mães. O professor Teresina realizou algum nível de homenagem às mães. A mãe dela desenvolveu a produção, ela explorou bastante esse dia. Ela estava bastante emocionada. Eu lembro que eu vi aqui à frente para recitar alguma coisa da minha mãe estava aqui, outras mães também estavam. Uma situação essa coisa de mil se não quer nada, vai tomar uma bela formada, teve situações desse tipo, né? Mas não, eu não fiz cadernos, eu não guardei os cadernos. Olhando as minhas notas no meu histórico final, o primeiro ano foi 94, no segundo 74, no terceiro 90 e no quarto 94. Que mostra que no segundo ano eu tive mais dificuldade.
pelo menos a nota, talvez. Sabe que nota às vezes é uma coisa meio antiga, né? Em algum momento estava ali na época. Mas realmente era o ano que eu chorava mais. O segundo ano era o ano que eu chorava, e era o ano das professoras brasileiras. Foi a professora que cativou mais. Eu tive mais dificuldade nessa época. Talvez porque o método começou a um método diferente, ou porque realmente comecei a aprender coisas que eu não tive tanta facilidade. Né? E depois ela, como ela me cativou e me superou, talvez tenha me ajudado no meu processo de evolução depois. Né? Depois do maconha, eu passei por uma boa colocação, mas foi era difícil na época. Né? E de lá, eu sempre tive uma posição bacana, foi um bom aluno. Tive também uma muita dificuldade no começo, né? Para me destacar. Chorava muito lá também, né? E teve muita dificuldade. Depois, mas eu sempre fui estudioso. Meus irmãos ali tiveram condições, não deixaram de ir por aquele caminho ali, né? Fui trabalhar, com outros da minha época, onde eu trabalhava, né? Eu vi meus colegas trabalhando. Bom, mas eu também quero trabalhar, quero ter um dinheiro para comprar os meus negócios, eu comprava, né? Tem carro pra caramba, uma roupa pra coisa, mas para que você roubar. Para que você roubar, eu queria. Não deixou. Isso foi me ajudando até para diminuir um pouco, me blindar um pouco daquele, embora eu não tenha conseguido totalmente, que era muito difícil, né? Essa questão do tempo, né? Mas eles conseguiram, no final, tive um desempenho muito bom, mas passei no UFMG, na época era muito difícil. Passei com dificuldade, desde que eu passei para o primeiro semestre, eu passei vários segundos semestres, eu não fui os primeiros colocados, e eu escolhi muito estudado e muito maluco. Assim. Minha vida, no último ano especial, eu não tinha muita convivência social, né? Eu fui muito diligente, então, esse é o objetivo. E quando eu passei para o segundo semestre, quando eu quase morri de estudar, ainda não consegui passar para o primeiro semestre. De fato, quando eu entrei, né, eu vi os alunos com os quais eu convivi, nós vimos escolas privadas, né, eu não tinha noção dele. No Marconi, eu era um dos melhores alunos. Eu achava que eu era realmente um aluno muito bom, com a formação muito boa no desafio. E entrei no meio, né, em que eu vi que eu era mais do mesmo, né, ou talvez pior do que a maioria, porque aquela época eu estava usando escola muito boa, Santo Antônio sempre foi uma escola muito boa. A maioria dos meus colegas eram de escola particular ou do CETEC, né? O CETEC sempre foi uma escola muito boa. Então eu entendi, nossa, eu trabalhava bastante. Mas eu acho que é muito importante a educação profissional, muito essencial na minha preparação como ser humano, né? Tecnicamente, talvez com suas limitações, mas que eu consegui superar com essa preparação que eu deram. Então, na UFMG, vendo essa realidade, a sorte da realidade, eu de novo me senti, assim como tive no Marconi, assim como tive aqui, sempre assim, né? Quando eu entrei aqui no Puxim, eu tinha a sensação que eu estava pior que os outros ali. Cara, eu tinha estudado, né? Eu tinha dificuldade. O Marconi é a mesma coisa. O FMG é a mesma coisa. Então, eu sempre consegui, trabalhando bastante, estudando vencer e tal. Depois eu fui, né? Abri para a professora. Tem uma história. Aí, com a história longa, né? Só que tem conta primeiro, mas na UFMG, apesar do início difícil, eu consegui superar a faculdade, teve um processo seletivo de 100 alunos de engenharia do Brasil para estudar na Alemanha. Vamos falar em inglês, né? De repente estava numa situação assim, pô, 100 alunos para estudar na Alemanha. É aí. Por isso que tem negócio, eu não vou fazer, né? Eu não, porque assim, isso, passou. Foi um processo extremamente difícil, né? Como eu não tive condição de fazer inglês antes, eu tive que pagar curso de inglês, eu fiz ali mesmo na UFMG, né? Quando eu fui na UFMG, eu fiz um curso de semestre, o curso era muito barato, eu tinha que chegar de madrugada, na fila para conseguir entrar, era R$360 o semestre. Eu lembro que a minha irmã de carro, ela levava
de madrugada, ficava lá, 3 horas da manhã, chegava, eu estudei inglês. Eu aprendi alemão. Eu fiz 2 anos de curso de inglês, no meio do meu curso de Portugal e Alemanha, fiz de novo, no inglês, que é inglês macarrônico, né? Mas me propiciou passar na prova, no nível nacional, de ir para a Alemanha. Fui para a Alemanha, não falava alemão. Estudei na Universidade Técnica de Berlim, engenharia elétrica. Chegando lá de novo, vivi uma situação de dificuldade, porque os que passaram eram alunos com condições que tiveram formação, sempre tiveram formação boa, né? A maioria estudava em escolas muito boas, ou até tinha alunos do alunos da própria FG, e que falavam inglês fluente na sua maioria. Quando eu fui ter aula de alemão, eles teve uma preparação 3 meses de alemão para estudar. Eu ia fazer o curso de alemão, os caras tinham a sacada de aprender a outra língua estrangeira. Porque eu já tinha aprendido a língua inglesa. Eu queria chorar de novo. Eu vou chorar. Era muito dia naquele momento, porque realmente escrever inglês. Mas eu passei uma fase muito difícil na Alemanha, porque sempre essa minha vontade de querer me destacar, eu não conseguia, né, no começo, era difícil, né, eu não sou um gênio, né? Eu sou um trabalhador. Então, passei alguns momentos de dificuldade, mas de novo consegui vencer. No final, quando eu voltei da Alemanha, falava inglês, alemão fluente. Falava realmente um alemão muito bom, a ponto de eu conseguir passar na prova. Eu não queria mais voltar para o Brasil na época, eu queria continuar e terminar lá. Fiz uma prova chamada BF, Alemanha, Deutsch, Praktikum für Studium. É a prova para você entrar na universidade alemã. Eu passei na prova. E ficava. Eu tenho a minha bolsa toda que eu ganhava lá. Quando meus colegas ganhavam bolsa, muitos. Não era assim sem fronteiras, mas foi quase. Eu peguei o meu dinheiro, juntei para poder continuar lá, né? Eu não tinha computador, não comprava computador. Tinha colegas juntos ali que os caras compravam carro. Pai foram visitar. Você sabe, minha mãe, quando eu fui para a Alemanha, pegou o Globo para mostrar para ela. Mãe, ela não tem essa noção, né? Acho que o único lugar que minha mãe foi, além de Minas Gerais, na praia, na adolescência. Então, assim, mas eu estudei bastante lá no Instagram e como foi explicar. Aí, por que eu não fiquei, né? Diferente do que alguns colegas que conseguiram, de outros cursos, na engenharia elétrica, eu não consegui frequentar muita disciplina. Eu ia ter que fazer o curso quase todo de novo, e aí eu fui muito livre. Então, me manter na. Bom, aí não está muito não. É complicado, com todas as histórias que você quer que os possam, né? Mas disso aí foi bom que ele deu uma formação, depois eu fui fazer doutorado. Morei na França também, trabalhei com professor de França na Universidade de Portugal. Enfim. Bom, eu senti falta da gruta, conversei com ele. Quando eu deixei o projeto da construção da gruta aqui naquele vão, só da escada. E eu fui chegando, querendo ver a imagem que eu deixei lá. Porque depois eu deixei o projeto, mas posteriormente eu voltei e vi a colocação melhor que bom, concluí. E hoje eu cheguei e fui direto lá no estado. E o que aconteceu? Então, depois me mostraram, está lá em cima a imagem. E construíram alguma outra coisa ali, né? Eu não fiquei sabendo o que é. Então, porque já tinha espaço. Então foi só a colocação da imagem, ajeitar para construir, para deixar a imagem lá assim. Não foi uma gruta propriamente, nós vemos o nome de gruta pelo espaço que oferecia essa ideia. E agora a imagem está lá em cima, não sei como que está sendo assim. O projeto foi meu, né, a ideia minha, que eu sou muito devota de Nossa Senhora, e era assim uma ideia que foi bem recebida, o pessoal também tinha uma religiosidade assim, né, marcante. Foi por isso, foi a ideia, foi assim, foi aceita e levada em frente. Falava que parecia a mulher do algodão. Eu falava, gente, não tem isso não. Aí o padre Pedro, não existe isso. Dona Imaculada, pelo amor de Deus, a mulher do algodão está lá no banheiro. Eu não vou lá, como é que eu ia fazer? Construímos essa gruta porque debaixo da escada era muito feio o lugar.
Tem escadinha, tem até hoje lá escadinha, eu não sei o que tem lá agora. Acho que está tampado. Então deu aquele em frente ao banheiro, eles falavam, não sei se você já ouviu falar nisso, da mulher do algodão. Que aparecia a mulher do algodão, e aquele coisa. Aí eu e o padre Pedro falamos assim, vamos fazer, a gente tem que rezar, orar, gente. Vamos fazer uma gruta para Nossa Senhora, aqui em frente, é no banheiro que aparecia Nossa Senhora. Então, em frente ao banheiro, nós fizemos uma gruta, mas ficou muito bonitinha mesmo. Ela toda de pedra. E a pedra apanhada pelos meninos. Aí pusemos a imagem de Nossa Senhora lá, ficou muito tempo. E essa gruta, que foi muito bonita no tempo, era o Padre Pedro Pinto, acho que é o nome dele. Ele ia lá, rezava na Nossa Senhora. E como que ela foi feita? Nós pedimos às crianças que catassem, tinha pedra à vontade na rua, né, para todo lado. Eles foram catando as pedras e fizemos uma gruta muito bonita, muito bonitinha mesmo. Mas é o problema de quando sai um governo, o outro não segue, né? A diretora que entrou depois de mim, acho que ainda conservou, Dona Efigênia, conservou muito tempo essa gruta. Depois entrou outra, achou que aquilo estava ruim, não veio, tampou. Eu levei um choque, um dia que eu nunca mais fui visitar o grupo. Porque eu ia sempre, eu aposentei, mas ia lá. Onde eu cheguei, a escada toda fechada, cadê a gruta, cadê a nossa... ela tirou, foi tirar. Então tá bem, tudo bem. Seguinte, geralmente as festas a gente fazia com as crianças. E as mães participavam por quê? Vamos eleger a rainha da pipoca, vamos ver quem vai ser a rainha da pipoca. Aí os meninos vendiam as coisinhas lá, faziam rifa, faziam não sei o quê, traziam dinheiro mesmo que os pais mandavam, porque todo pai queria que o filho fosse rei e rainha da pipoca, né? Então lutavam mesmo por aquilo. E com isso davam uma rendazinha muito boa para a caixa escolar. Tinha da pipoca, não estou lembrada outra que tinha, mas tinha muita festa lá. Qualquer motivo de festa, para render dinheiro para a escola. Era muita mesmo. Tinha muita rifa antigamente, né? Faziam rifa mesmo. Número 1, número 2, saíam vendendo nas casas. Hoje criança não pode ir na rua, não pode sair, não pode fazer. Mas ficavam mesmo na rua. Olha quanto que eu estou. E as professoras também, cada uma queria ter mais, né, votos do que a outra, os alunos dela. Elas também lutavam pela aluna. E era muito bom mesmo. Tinha festa de formatura no fim do ano. Os meninos estavam tirando antigamente quarta série a formatura, né? Aí festas muito boas mesmo. Eu cheguei na escola em agosto de 1990, estou fazendo 26 anos que eu cheguei aqui na escola. Quando eu entrei aqui, tinha uma quantidade maior de festa, fazia festa com períodos menores. Então nós tínhamos, logo no início, a gente fazia um carnaval com as crianças aqui dentro da escola, muitas vezes tinha participação dos pais, que era uma brincadeira. Na época, em maio, né, a gente já fazia a festa de homenagem para as mães, convidava, as mães vinham, tinha um número muito bom de mães que vinham receber essa homenagem. Depois a gente vinha aí com a festa da Páscoa, ou anteriormente também, a gente fazia também uma festa comemorando a Páscoa na escola. Depois vinha a festa junina, que era a grande festa da escola, né, vinha a comunidade, tinha uma participação de 90%, né. As crianças vinham para dançar e os pais para prestigiar essas crianças da escola também. Tínhamos uma festa, que era a festa da primavera, onde a gente fazia uma brincadeira de eleger a rainha da primavera, tinha uma participação maciça também da comunidade, era uma disputa, né, para ver qual a criança que ia ser a rainha da primavera. Depois a gente encerrava com a festa de Natal aqui da escola. E durante esse período, esses intervalos, a diretora também fazia algumas promoções para arrecadar verba, que eram alguns almoços que ela fazia aqui na escola. A gente vendia os ingressos para os pais, esse dinheiro arrecadado era voltado todo para coisas, para melhorias da escola e dos alunos, né? E os pais vinham, a gente tinha almoço aos sábados, aos domingos aqui, era muito bom a participação da comunidade. Isso aí foi se perdendo, a gente deixou de fazer porque a própria Secretaria de Educação disse que a gente não podia fazer essas promoções com o objetivo de arrecadar verba, né? Porque a verba vinha destinada já para esses fins e a gente parou de fazer as festas. Hoje a festa que a gente tem aqui na escola é a festa junina,
Mas aqui na nossa escola, a gente ainda tem uma boa participação dos pais. Então é o momento que a gente tem essa interação, essa integração de comunidade e escola na nossa festa junina. Tem um número bom de pais que ainda vêm à escola, uma festa grande, que reúne todo mundo e uma festa muito feliz para a gente ainda, muito alegre, a gente ainda gosta. É uma das poucas festas que a gente faz aqui na escola ainda, que a escola se abre para receber os pais. É nesse período, é a festa junina que ainda temos aqui. Eles já fizeram aquela parte da escada, que é novo primeiro. Tem muito tempo que eu não vou lá de lá, mas teve melhores. Agora o pré está precisando de uma reforma, que ele acabou de falar agora, né? Precisa dos nossos governantes dar uma ajuda. Parece que já começou a ter uma placa aí, né? Então precisa de uma melhora, uma limpeza das salas, né? Porque lá parece que está pleiteando isso, né? Do atual diretor. Quando a gente entra aqui, o que a gente sente? Falta das colegas, que não são as mesmas. Por exemplo, se eu chegar lá na sala agora de reunião, só que vocês são filhos que vai me conhecer o resto. A gente sente isso. Porque a gente ia à escola, não uma escola, a gente se amou pela escola também. Então o trabalho da gente era igual ela falou, assim como os meninos, a gente era a continuação da mãe, né? A gente era a mãe para eles nas 4 horas. Eles eram apegados com a gente também tinha essa afinidade de colegas, que hoje às vezes é até mais difícil, né? Devido à vida corrida que as colegas levam hoje, não há um afeto assim tão grande como a nossa turma vive. A doença, uma morte, estava todo mundo junto, todo mundo, né? Quando eu cheguei aqui, encontrei essa escola em um período de mudanças. As professoras que estavam aqui já estavam todas aposentando, e a escola não era muito bem aceita pela comunidade, tinham poucos alunos. A diretora chegou com muita energia, quis fazer uma mudança geral, uma transformação no pedagógico, no físico da escola. Ela conseguiu uma pintura, uma boa reforma para a escola e mudou também o corpo docente da escola. E ela fez um trabalho na comunidade para que os pais pudessem valorizar e acreditar no trabalho dela, no trabalho do corpo docente. Os pais aos poucos vieram trazendo as crianças para a escola. Então quando eu cheguei, a escola estava passando por essa transformação. Salas muito cheias. 2 anos depois que eu estava aqui, eu comecei a trabalhar no pedagógico. E como professora também, eu peguei turmas já com 30 alunos, até mais de 30 alunos na sala. Nós tínhamos aqui na época 10 salas de aula, foi preciso de improvisar até usando o próprio espaço da biblioteca e adaptamos uma outra salinha que hoje é o laboratório de informática. Tanto aluno que tinha, nós tivemos até 750 alunos aqui nos 2 turnos. Uma escola tranquila, período que a comunidade estava acreditando muito no trabalho da escola, tiravam os meninos de outras escolas, até mesmo de escola particular, e traziam para o Assis das Chagas. Tempo bom. Votos de que a educação possa ser assim, lembrada constantemente pelo poder público, porque aqueles elementos que podem fazer alguma coisa, que eles possam se lembrar de quando eles estavam nas escolas. A escola não pode de jeito nenhum ser esquecida por eles, porque todos passaram pela mão do professor. Então que eles tenham a gratidão de se lembrar da importância desse profissional na vida deles. É um prazer a gente poder estar aqui hoje, né, com tantas pessoas que representam aí a história e a memória, né, da nossa escola, né, no momento em que a gente vive no nosso país, né, uma crise de valores, né, uma crise econômica, política. A gente busca, né, caminhos para nós mesmos e principalmente para os nossos jovens. Né, todos nós aqui somos pessoas que viveram a escola e vivemos a escola, né, e sabemos as dificuldades que a gente encontra hoje, né, na educação dos nossos jovens. Então a ideia é a gente, né, lembrar, né, por meio da memória de todos vocês que estão aqui presentes, né, de como era a escola,
pensar tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que funcionou, né, passar uma mensagem positiva para os profissionais que hoje estão na escola lutando, né, passar uma mensagem para esses jovens que hoje estão na escola, que muitas vezes têm uma facilidade que em outros tempos não havia de ter acesso à escola, né, do valor que a educação tem. E talvez com um pouco da experiência de cada um de vocês, de cada um de nós, a gente possa contribuir para que a escola se fortaleça, né, e que nossa escola, que está completando 50 anos, né, tenha fôlego para os próximos 50, né, formando pessoas, né, responsáveis, éticas, né, e bons profissionais. Quero agradecer, né, a gente está aqui com a presença da Maria Helena, né, que foi funcionária dos serviços gerais aqui da escola, nosso diretor, professor Fábio, né, o Vander, que foi aluno aqui da escola, né, a professora Glaucia, atualmente professora da escola e ex-aluna, né, aqui da escola também. A Marília foi professora, supervisora aqui da escola, né, Madalena, que foi supervisora e diretora, a Maria das Dores, que acho que é a professora mais antiga que nós temos aqui hoje, né, para poder ajudar a gente nessa história, né, a Sônia, né, professora, né, a Marília, que hoje é professora aqui na escola e também estudou aqui na escola, a Fernanda, e eu sou o professor Luiz Felipe, acho que sou mais jovem aqui na escola de todos vocês, né, eu estou aqui só para poder, né, ajudar um pouco a resgatar essa memória. E aí, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta inicial, até pensando, né, o surgimento da escola. O Assis das Chagas está fazendo 50 anos, e antes de ter o Assis das Chagas, né, nesse prédio, me parece que aqui a gente tinha uma escola que vocês chamam de escola de tábua, né, uma escola provavelmente feita de madeira. Aí eu queria começar vendo qual de vocês poderia falar para mim, talvez, né, Maria das Dores, que chegou a dar aula lá na escola, né, como é que era essa escola e como é que foi sua vinda aqui para o Assis, nesse prédio? Também, qualquer uma, quem se habilita a falar? Então, o bairro Dom Cabral começou em 1965. Foi quando eu mudei para cá no final do ano. E em 1966, já no meio do ano, bom, no princípio, começaram a construir a escola de madeira lá naquele terreno onde hoje é um prédio. E nós funcionamos lá até que foi construído aqui o Assis das Chagas. Lá, nós éramos escolas reunidas do bairro Dom Cabral. Quando mudou para cá, veio com o nome de Assis das Chagas. Aproveitando o prédio lá, manter outras crianças, então conseguiram outra escola, que foi Cecília Meirelles. Com o decorrer do tempo, aquele prédio não foi suportando mais o funcionamento, eles então vieram para cá e ficamos aqui 2 escolas, o Assis das Chagas até 14 horas, de 14 horas em diante, o Cecília Meirelles. Para a gente mudar um pouquinho, até porque a gente não vai poder, infelizmente, eu queria ficar aqui conversando horas, né, e talvez até marcarmos mais momentos para a gente conversar, e a gente vai ter oportunidade em outros momentos, mas tem uma coisa disso, da história da escola, que a gente queria registrar um pouco da memória, né, de vocês, que houve aqui, parece em 79, que foi 77, quando foi inaugurado uma gruta, né, onde foi colocada uma imagem, e aí pesquisando e conversando, ficamos sabendo da história que essa gruta, essa coisa foi colocada porque os alunos viam a mulher do algodão doce dentro do banheiro, então puseram a imagem, a mulher do algodão, e que trouxeram o padre para colocar a imagem, benzer. E aí eu conversando, né, com a Fernanda, ela lembrou, e eu queria que você falasse um pouco, até que você falou, até hoje você tem um pouco de trauma, né, então, e aí queria quem lembrar, né, dessa história, como é que era, desse medo, e da gruta, porque a gente não conseguiu nenhuma imagem, nada, né, e ela hoje é um espaço que está fechado. Aí, Fernando, conta pra gente essa história. Ela é anterior à colocação da imagem ali. Teve uma vez, eu me lembro, nessa sala,
Eu tive que vir aqui conversar com os alunos, a sala cheia. Todos os alunos, sabe, tremendo. Um aluno foi até o banheiro, quer dizer, a imaginação funcionava, né? Diz que foi até o banheiro e viu a mulher. Então, eu deixei meu trabalho e vim fazer o trabalho que, né, no momento, era esse, né? Conversei muito com eles, que isso não existe, era da cabecinha de alguém. Cantei com esses meninos uma música bem tranquila. Então, levantei bem o ânimo dessas crianças e os deixei bem. Na semana seguinte, não estou nem sabendo, fui informada lá no gabinete que a televisão estava aqui. Que queria informação sobre a mulher de branco que aparecia no banheiro. Eu conversei com... Você lembra da Nair? Que isso, Nair? Como é que vem assim? A gente está pensando que a coisa quietou. Não. Então, vinha aqui nesse espaço, televisão. Falei, olha, a Vilela é. Olha, eu informo para vocês que isso é imaginação, fruto da imaginação na cabeça de criança. Isso não existe, alguém jogou essa ideia aqui, espalhou, mas nada disso existe aqui. Conversei pouco. Falei o que eu queria falar e pronto. Mas ficou na história, até hoje eu tenho medo da mulher do então. Mas deixa eu ver a mulher. Mas não, você toda vez vai fazer Fernanda, eu não estava comigo. Mas a dona Madalena. Aí fizeram a gruta. Eu, como a dona Madalena está falando, claro, né? Não existia, mas a gente era criança. E vou falar mais, tinha até professora que tinha medo da mulher do algodão aqui. Tinha sim. E eu não ia no banheiro de jeito nenhum. Eu ficava o tempo todo com as perninhas fechadas, eu morria de medo. Hoje, menino meu pede para ir no banheiro, quando eu vinha trabalhar aqui, que eu cheguei na porta do banheiro, eu olhei, era o mesmo banheiro, agora que reformou, viu? Olhei aqueles banheiros branquinhos, eu tive medo da mulher do algodão. E teve outra coisa, depois teve uma loura do cemitério, vocês lembram? Outra coisa. Aí eu ainda era loura na época. Mas eu rezava muito ali na Santinha ali, que hoje, quando eu vim pra cá, já era fechado. Eu custei a ver o que tinha. Quando eles estavam mexendo aqui, que abriu hoje, tem, parece que material, alguma coisa, mas era uma gruta muito bonita. Porque acho que os meninos mexiam depois. A princípio continuava a santa. Tinha a santa do mesmo jeito, só que era fechada porque os meninos mexiam, não tinha aquele regime da gente. Aí eu queria saber o que tinha ali dentro, mas até um recesso, mas era um certo medo. Aí quando estava mexendo no banheiro, mas era material, não tem nada mais de interessante. Você tem certeza? Tem. Mas eu não passo medo dos meus meninos com a mulher do algodão, não, mas eu não lembro dela. Eu perguntei essa questão porque a gente tem um relato, né? Um dos relatos. Quer falar? Um pouquinho? Fala um pouco pra gente. Só eu perguntei essa questão desse relato, porque a gente tem, né, dessa questão da mulher do algodão, né? A loura do algodão. É a mulher do algodão e a loura. Mas é porque a gente tem um dos registros que a gente tem de relato é que a gruta teria sido, né, construída para poder, né, espantar algum tipo de assombração e tal, e que o fato é que depois que puseram a santa, que o padre benzeu, que a mulher do algodão parou de aparecer. E essa santa, a casa é aquela que está lá? É uma das coisas, por isso eu estou perguntando, porque a gente quer tentar descobrir onde foi parar a santa. A gente custou descobrir onde era a gruta, descobrimos. E agora a gente quer descobrir onde que foi parar a santa, porque a santa faz parte da história da escola, não é só para a questão da imagem. Eu não estou bem certo, mas essa história da loura, da mulher do algodão, ela iniciou-se com o Juscelino. Não, Juscelino era o disciplinário. Juscelino era um disciplinário que tinha aqui, era o zelador da escola. Então, como na época tinha muita gente que, durante a aula, muito menino, e ficava trançando no corredor para poder ir no banheiro, creio que tenha sido esse momento que foi lançado. Então, daí para frente, é como se fosse aquele efeito dominó. Falou para um, que falou para o outro, que falou para o outro, e ninguém viu nada, mas todo mundo ficou com medo. Mas
Isso aí foi da época do Juscelino, que era disciplinário aqui. Mas eu falei que você é muito sério, é sempre gravado. Não estou falando que foi ele. Estou falando que a gente não podia ficar trançando. Eu estou te falando como aluno. Que a gente ficava trançando aqui, falava que ia no banheiro, porque a gente só podia sair da sala quando falava que ia no banheiro. Não, vigilância não. A gente falava que ia sair para ir no banheiro. E como começou a criar muito tumulto, na época que ele era disciplinado e muito rígido, é que surgiu essa conversa. Não sei se foi por parte dele. Eu sei que daí para frente, como foi espalhando, tipo efeito dominó, o corredor ficou uma maravilha. Até mesmo para os professores ministrar aula. Também com um pouquinho de medo não faz mal para ninguém, né? Hoje em dia o medo, psicologicamente falando, o medo é que te impulsiona a vencer. Então, isso aí. Ele te dá limite. Ele te dá limite. E te põe em risco demais. Exato. Então, o medo ele te dá um limite, mas te dá aquela vontade de vencê-lo. Entendeu? Se eu tenho medo de altura, eu vou tentar vencer esse meu medo como? Indo aos poucos até chegar. Então, essa fase aí da mulher do algodão foi exatamente por conta disso. A gente iria para casa. Entendeu? Então, isso para mim marcou muito, apesar de eu ser um aluno, entre aspas, bagunceiro, isso me deu um norte na minha vida, tanto é que quando eu saí daqui, eu fui para um colégio Tiradentes, eu tinha base para poder encarar um colégio Tiradentes, que era tido como um dos colégios mais difíceis na região. Hoje, eu sou um policial militar e isso tudo porque eu tive o prazer de ter como instrução essas belas professoras que aqui estão. Eu gostaria muito que a Leninha né, falasse um pouco a respeito do momento em que esteve aqui na escola. Quantos anos você trabalhou aqui? E perguntas? Essas os meninos gostam, né, A satisfação que eu tenho, né? Primeiro, boa tarde para vocês. E obrigado pela minha ex-patroa, que eu estava na casa dela quinta-feira, não sei se foi você que estava falando com ela. Ela falou, você precisa de chamar todo mundo que já trabalhou lá. Só que eu não consegui falar com todo mundo. Eu peguei o telefone de algumas. Aí na próxima reunião elas vão vir. Isso. Você falou já a Cláudia, que trabalhou mais tempo, a minha irmã trabalhou mais tempo. Eu trabalhei um pouco com Marília, né, Marília? Trabalhei. Falou? Eu trabalhei pouco com elas e assim, foi uma satisfação imensa trabalhar aqui, porque eu trabalhei com a Dona Conceição. Eu aprendi a trabalhar aqui com ela, porque eu não trabalhava na escola, minha irmã que, né, na época tinha vaga e conseguiu para mim trabalhar aqui. E tem assim, falar sobre, meus meninos estudou aqui, a Débora, o Alex, o Hudson. O Hudson estudou muito pouco, né, porque ele não quis estudar, não quis nada. Mas eu lembro que uma vez o Alex na quarta série, aí a Dona Conceição me chamou porque eu tinha feito uma bagunça, eu vim batendo nele de lá. Cheguei e falei, a senhora resolve, lá em casa eu resolvo, aqui a senhora resolve. Aí na época foi... Marília, eu trabalhei aqui, eu não tinha filho aqui. Eu trabalhava e eles estudavam, então não tinha filho aqui. A responsabilidade era delas, né? A minha parte, a delas era delas. Eu acho que o Alex estudou na sala de Marília, no quarto ano. Ele tinha que repetir. Tinha repetição, né? Igual ela falou, era repetição. Então eu tinha que repetir. Aquilo assim, me deu uma tristeza dele ficar para trás. Mas eu falei assim, ele tem que ir. Aí a Dona Conceição me chamou, conversou comigo, Marília conversou. Esse ano que ele vai ficar aqui vai ser ótimo para ele no colégio. Porque aqui era uma escola até a quarta série, né, até quarto ano. E dali para lá eram outras professoras, outro colégio. Aí foi uma luta para ele ter que voltar esse ano. Ele não queria de jeito nenhum, mas eu falei, você vai ter que ir. Ele ficou. Hoje ele agradece tudo que eu fiz para ele e os outros meninos. Então, assim, a questão de trabalhar. Hoje você vê os meninos que né, na minha época, ô tia dali, tia daqui, isso assim, é importante pra gente. Trabalhei no portão, trabalhei no cantinho, trabalhei na faixinha. Até hoje. Até hoje. De vez em quando você encontra com os meninos, olha a tia ali, né? Então, eu trabalhei pouco tempo.
Mas foi muito bom para mim, né, ajudar as crianças que trabalhou aqui, que estudou, e as pessoas que trabalham junto comigo. Foi muito bom. É porque a bomba era trabalhada. Na hora da gente entregar a bomba, dessa bomba, achava que era uma bomba. Era uma bomba mesmo, era uma bomba. Mas nesse dia, a gente já fazia o resultado em casa, e não tinha jeito, que ele tinha que tomar a bomba mesmo. Então antes, a gente entregava a aprovação de todo mundo e o da bomba ficava por último, porque senão ele ia ficar triste. Aí já avisava o pai e a mãe para vir buscar a bomba junto com ele. Você não entregava a bomba para ninguém, não. Era só para a mãe, no caso dela, né? Eu entreguei a bomba para ela, mas na mão dela. Nem o vizinho ficou sabendo, a gente tinha esse cuidado. Soltava a aprovação primeiro, ia embora, ganhava aquele tanto de presente, pano de prata, cada mãe trazia uma coisa. Eu que bordei, eu que pintei, eu tenho opção de coisa até hoje lá. Um sabonetinho, elas vinham, coitada, trazendo. Foi isso aqui, eu estou bordando a noite inteira para a senhora. Mas o que recebia a bomba era separado. Os meus colegas já tinham ido embora, para ninguém insultar o outro, porque senão insultava. Quer dizer, até isso a gente tinha cuidado. A gente tinha cuidado disso. Igual ela conta aí, que eu entreguei a bomba para ela. Eu também não falava, e nem a diretora permitia que a gente falasse, porque humilhava a outra criança, né? Então, insultava. Eu passei, você tomou bomba. Às vezes, no outro ano que ele ia saber que eu tomou bomba, porque a bomba era no final. Ou antes, ou a gente chamava antes, mandava a mãe embora com o menino, entregava a bomba primeiro. E a aprovação era no final, que era alegria, todo mundo ia embora, e trazia doce, e despedia, aquela alegria, Feliz Natal, aquele tanto de cartãozinho eu datei até hoje, cartãozinho. O último dia era festa mesmo, que eles faziam, que esses cartõezinhos escritos, trazia prato salgado, que eles traziam. Minha mãe fez essa broa hoje para a senhora, só tem que comer. Professora, come a broa da mamãe. Isso era desse jeito, né? Primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer a presença de todas vocês, pela importância que vocês tiveram e ainda continuam, tá, com relação a essa escola. Porque a importância ela não passa apenas pelo passado, tá, da presença de vocês aqui como professoras, como diretoras, como supervisoras, enfim, porque a história de hoje ela existe porque vocês ajudaram a construí-la lá no princípio. Então, na verdade, né, o que nós buscamos é justamente o quê? Né, manter na nossa memória, na nossa vida, tá, a história da escola, claro, né, buscando sempre as melhorias necessárias, mas o trabalho de cada uma de vocês é que permitiu chegarmos nesse momento que estamos agora. Então, agradeço de todo o coração, porque eu também quero passar a palavra para a nossa colega aqui, e que não se resuma apenas nesse encontro. Né? Gostaria, né, que vocês, na medida da possibilidade de vocês, que retornassem aqui na escola para que possamos manter um momento até com mais tempo com relação a essa nossa roda de conversa, porque acredito que vocês, no retorno depois para a casa de vocês vão lembrar de coisas que gostariam de ter dito, mas não falaram aqui no momento, porque a memória vai puxando todas aquelas recordações, e quanto mais informações tivermos, isso vai acrescentar de uma forma muito enriquecedora, né, o trabalho que, né, tentamos construir, né? Principalmente gostaria de agradecer ao professor Luiz Felipe e toda a equipe que assumiram conosco essa responsabilidade de contarmos a história da escola e o melhor de tudo, sabe? Não esquecendo de todas aquelas pessoas que delas fizeram e fazem parte. Então, agradeço de todo o coração a presença de vocês. Lembre-se que a escola é de vocês,
Vocês têm passe livre na escola. De forma alguma, né? Eu acho que eu vou fazer uma cópia da chave para cada uma, né? Para entregar, enfim. Mas vocês têm, porque da nossa parte, como professores, e agora eu estando na direção da escola, eu tenho, tá, em mim que vocês são minha autoridade também. Vocês são a minha autoridade também, porque, né, eu pelo tempo, pela experiência, né, é de minha parte, né, o reconhecimento da autoridade de vocês como construtoras de todo esse processo. Então, agradeço de todo o coração. Ela vai ser enterrada, onde tem um depoimento de quem quis escrever uma carta. Vai poder colocar aqui quem escreveu. Daqui 10 anos, essa caixa vai ser desenterrada e a gente vai ver o que as pessoas escreveram. Então, todo mundo que trouxe a carta ou deixou com a professora, vai fazer uma fila aqui para mim e vai começar a depositar aqui de maneira organizada e fria. Pessoal, cada professora pode fazer uma fila com os seus alunos para depois a gente organizar um abraço na escola. Os funcionários também que escreveram, pode trazer para mim aí, por favor. Marília, se quiser ir olha o pessoal também, por favor. Já estão aqui? Ótimo. Quem já entregou, ótimo. Tem uma aí do lado, ó. Alguém mais tem carta, gente? Quem mais tem carta? Vamos fazer. Pessoal, vai se juntando com cada um da sua turma mais ou menos, a gente vai organizar um abraço na escola, e aí depois a gente vai liberar todo mundo para curtir o final de semana.